y vamos a empezar entonces con este seminario que tiene por título Decisiones complejas, así que es bien demandante, bien interesante el título, y vamos a empezar con el doctor Everson Artifón. Él es un dedicado médico de la ecoendoscopía, de la cirugía endoscópica en general de Brasil, que ha trabajado intensamente y desde sus años más iniciales en toda la terapéutica por endosonografía. O sea, yo creo que él ha ido creciendo junto con la terapéutica en endosonografía. Y eso hace que a esta altura sea un experto, un querido amigo. Él es cirujano y es profesor asociado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sao Paulo. Así que creo que es un gusto grande tenerte con nosotros, Everson. Te pido disculpas por anticipado, porque te pedimos que seas cortito. Muy grande estar con los grandes amigos, principalmente tú, Cecília, que hace años, desde Ecuador, hace 10 años, que na verdade nós outros estamos alejados. Sí. Así es, Everson. Entonces, cuando tú quieras, o no sé cómo lo hacemos para compartir tu pantalla. Vamos empezar, eu vou hacer share screen e vamos empezar. Então, diga-me quando que pensamos com o tempo para nós outros caminharmos dentro do tempo, não? Que vamos começar aqui. ¿Está listo ya o no? Sí, doctor, vamos en modo presentación y empezamos. Muy bien. Déjeme poner el tiempo, que sé que son 15 minutos y hay que ser riguroso acá. Empezado. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre un tema realmente muy interesante, relativamente nuevo, que es acesso biliar ecoguiado. O sea, un punto realmente muy importante nosotros tenemos en mente es que la mayoría de las CEPRES tendrán suceso, alrededor de 90 hasta 95% de los pacientes. Entonces, lo que pasa es que cuando se habla de un acesso ecoguiado, nosotros estamos trabajando en un universo de 5 hasta 10% de una CEPRE que hubo fallida. E assim, é importante saber também quais são as alternativas, as opções, quando nós fazemos um acesso biliar. Basicamente, nós teremos nossos irmãos radiologistas que fazem um acesso percutâneo, que muitas das vezes são exitosas, pero o que passa é que a qualidade de vida quando se faz uma PTBD é relativamente baixa. Cirurgia, que é um ponto muito importante, pero uma morbidade, quizá uma mortalidade realmente bastante grande. E nós vamos apresentar a todos o acesso biliar ecoguiado, que hoje é uma ferramenta muito elegante, muito interessante, que pode, junto com a CEPRE, chegar a um sucesso de drenagem biliar, chegando hasta 99% dos casos. Pero, quando nós estamos fazendo uma reflexão das três técnicas, é importante saber que um acesso percutâneo tem a possibilidade de eventos adversos até 32% dos casos, não que sejam 32%, pero poderá ser desde 1 até 32% dos casos, dentre as quais poderemos ter a presença de uma fístula, colangitis, peritonitis, empiema e outras mais. O tratamento quirúrgico, já dito acá, que a possibilidade de uma morbidade e uma mortalidade realmente poderão ser altas. E, finalmente, quando nós estamos começando a possibilidade de uma indicação de um US Guided Biliary Drainage, nós estamos fazendo uma técnica que é uma irmã de CEPRE, ou seja, nós faremos tudo como um one-step procedure, faremos tudo em um set de sedação apenas. Quando nós falamos sobre essa técnica também, a possibilidade de uma complicação, de um evento adverso, é bastante baixo, e também a possibilidade de um sucesso é realmente relativamente alto, chegando até 95% dos casos. Em manos experientes, é claro. As vantagens de uma USBD, basicamente, ela é hecha em la mesma sessão da CEPRE, ela é mais fisiológica, permitindo uma drenagem no mesmo setting da CEPRE. E um ponto realmente muito importante, que ela
é menos invasiva do que quando nós outros comparamos acesso percutâneo e também o tratamento quirúrgico. E um desenho realmente muito didático é possível nós outros mostrarmos quais são as técnicas de acesso biliar ecoguiado. Basicamente, quando nós outros teremos uma lesão na porção de hilo, né? Então nós outros vamos tentar uma técnica que aqui está hecha com dois, que é um rendezvous, onde nós outros vamos fazer um pinchaço do ducto biliar esquerdo que esteja dilatado, com pelo menos 8 milímetros. Vamos fazer com que o hilo guia terapêutico de 0,035, ou se não, se possível, um 0,025 inches. Vamos fazer com que esse hilo guia barre transpapilar, e depois disso nós outros vamos cambiar o aparato e vamos fazer uma CP normal. Pero, se esse hilo guia não é possível passar pela lesão, quizá pela área transpapilar, então nós outros faremos uma ponte desde a via biliar esquerda dilatada com a porção proximal do estômago, fazendo uma hepatogastrostomia. A mesma coisa se lo hace distalmente, quando se tem uma lesão perambular, senão na parte distal do pâncreas, então nós outros iremos tentar vamos começar com uma técnica de rendezvous, que é fazer um pinchaço, fazer com que o hilo guia passe transpapilarmente, e se não é possível, por algum motivo, de uma estenose realmente muito grande, ou se não muito tortosa, então nós outros vamos fazer uma ponte entre a via biliar extrahepática com a porção do bulbo duodenal. Isso é nominado como uma coledocoduodenostomia ecoguiada. A mesma coisa se lo hace, então, para a via pancreática. As técnicas as técnicas que hoje é possível ter, então, começando há anos, há décadas, com solamente o pinchaço ecoguiado da via biliar, com a colangiografia. Depois disso, começou-se com o acesso transpapilar, através da técnica de rendezvous, senão um antegrade, passagem de uma prótese metálica autoexpansível. Essas técnicas são ditas técnicas de acesso biliar anatômicas, porque não há uma ponte com o intestino. Pero quando vamos fazer pontes não anatômicas, então estamos passando para a hepatogastrostomia, a coledocoduodenostomia e, quizá, a possibilidade de uma coledocoantrostomia. E aqui cabe uma pergunta realmente interessante: é possível nós outros fazermos uma substituição de técnicas já clássicas há décadas com US, acesso ecoguiado? Então, por esse estudo muito elegante de Vinay Dir, ele, na verdade, comparou o precut através de uma fistulotomia com US Guided Biliary Drainage. E, na verdade, o que passa é que demonstrou que as duas técnicas funcionam igual, com a vantagem de US quando se tem uma deformidade anatômica, principalmente da confluência bilio-duodeno-pancreática. Então, o que passa é que o precut não poderá ser hecho e a opção seria solamente US-BD. Falando rapidamente sobre intrahepatic access, foi descrita por Giovannini em 2003. É uma técnica hecha quando se tem uma dilatação biliar intrahepática, por lo menos 8 milímetros, quando se tem pacientes com a obstrução da porção hilar. E um ponto realmente muito importante é que, de preferência, nós outros utilizamos estentes parcialmente cobertos, se não totalmente cobertos. Não é admitir, não é possível nós outros fazermos uma drenagem utilizando próteses não cobertas, por causa que a possibilidade de passagem de bile dentro da cavidade abdominal é realmente bastante grande. As opções de técnicas poderão ser hechas técnicas transpapilares, que chamamos de técnicas anatômicas, quizá a possibilidade de passagem, de utilização de técnicas não anatômicas, também chamadas transmurares. Aqui é uma senhora de 72 anos de idade, que nós outros hicimos um pinchaço da via biliar intrahepática esquerda. Perdona-me. Um ponto realmente muito importante
é exatamente para mirar a presença de vasos e evitar uma das complicações que é a hemofilia. Então, o que passa é um pinchaço com uma agulha de 19 gauges, depois a passagem de um hilo guia, provavelmente com 30 ou 40 centímetros passando para a porção lá direita, e depois disso fazemos uma calibração do trajeto transmural, exatamente com o intento de passarmos uma prótese metálica autoexpandível. Há anos atrás, na verdade, o primeiro caso que nós fizemos em América Latina foi em 2006, e como havia poucas ferramentas, então hicimos a abertura do trajeto transmural, mirem, utilizando um estilete que, na verdade, se utiliza para se fazer uma fistulotomia, que era uma técnica de pré-cut. E depois disso, nós outros hicimos a liberação de um estente metálico autoexpandível. Repito, como é um caso de hepático-gastrostomia, acá utilizamos uma prótese metálica parcialmente coberta. Passando aqui para a hepático-jejunostomia, principalmente em situações de pacientes que teve uma gastrectomia parcial, se não subtotal, gastrectomia subtotal, se não total, então é possível nós outros fazermos com uma certa dificuldade a passagem ecoguiada de uma prótese metálica, exatamente fazendo uma ponte entre jejuno com o ducto hepático esquerdo. Essa é uma outra situação onde, para um paciente que houve um Y de Roux e com uma via biliar homogeneamente dilatada, então nós outros fazemos um pinchaço da porção do ducto hepático esquerdo, a passagem de um estente transpapilar, recordando que situações como essa, como é um estente benigno, como é uma estenose benigna, então lá é importante nós outros termos uma enteroscopia com doble balão para depois 3 ou 4 meses sacarmos esses estentes. Então, isto aqui é uma situação de uma estenose benigna, onde há que sacar esse estente depois de cerca de 3 ou 4 meses. La colédoco-duodenostomia, deve-me ver somente o tempo aqui, 10 minutos, foi também feita por Giovannini, em 2001, se utiliza sempre que temos uma estenose, principalmente em la região ampular e também em situações de câncer de cabeça de pâncreas, ou seja, é um acesso extrahepático. E um ponto realmente bastante importante são as indicações. É importante sabermos que uno poderá dizer que não é possível nós outros fazermos quando há a presença de uma CIT, pero isso não é verdade. Mire que aqui há uma via biliar distal realmente bastante dilatada, aqui é vaso, e aqui nós outros teremos uma lesão realmente bastante grande com infiltração duodenal. Pero o que passa é que há uma lâmina de ascite, então o que passa é que situações quando se faz um acesso por colédoco-duodenostomia, é possível sim nós outros acessarmos retroperitonealmente, que é uma técnica segura por não ter a possibilidade de passagem intracavitária. Por supuesto, por ser uma lesão retroperitoneal. Então, o que passa é que sempre que tivermos ascites leve ou moderada, não é possível fazermos hepatogastrostomia, pero é possível fazermos a colédoco-duodenostomia ecoguiada. E acá, novamente, nós outros hicimos a passagem de um estilete para ampliar o trajeto mural, e depois disso aqui nós outros liberamos um estente metálico autoexpandível, medindo 6 centímetros de extensões por 10 centímetros de largo. A colédoco-gastrostomia, utilizado solamente para raríssimos casos, quando nós outros temos um câncer de cabeça de pâncreas com infiltração na porção de bulbo duodenal. Em situações como essa, é possível, então, se nós outros fazermos uma ponte
uma ponte com uma prótese metálica alto-expandível de 6 centímetros, sendo uma ponte do colédoco com antro, e depois disso passamos um estente duodenal para fazermos uma recanalização biliar e também intestinal. Situações quando há a presença de um Y de Roux com uma via biliar intrahepática normal, e como depois do tratamento quirúrgico há bridas que permitem a união da porção proximal do estômago com a via biliar extrahepática, então é possível nós fazermos um pinchazo da agulha em la parte acá proximal dilatada del colédoco, e depois disso fazermos a passagem de um estente metálico alto expandível. A diferença da situação anterior, que antes nós tivemos a mesma coisa para uma lesão benigna, acá é uma lesão com intento de paliação solamente. Nesse estudo, deixe-me ver que tenho mais 3 minutos. Esse é um estudo realmente muito pioneiro, há anos, foi feito há 9 anos atrás, onde se compara o acesso biliar ecoguiado, utilizando a colédoco do denstomia ecoguiada com acesso percutâneo. E o que passa é que para todos esses itens, todos esses dados, no houve diferença significativa. A mesma coisa ocorreu acá com esse estudo comparando o acesso ecoguiado com o tratamento quirúrgico desses pacientes com intento de paliação solamente, e a mesma coisa mostrou que para todas as análises foram iguais, menos para 2 situações, para o item de eventos adversos e também para a situação de custo, que foi favorável para o grupo de US Guided Biliary Drainage. Por esse estudo também, onde se hizo uma comparação das 2 técnicas para pacientes com câncer em via biliar distal, se comparou a hepatogastrostomia e a colédoco-duodenstomia, e mostrou, sin embargo, que a comparação, os dados de acesso técnico, sucesso técnico, sucesso clínico e também o tempo de procedimento foi basicamente normal. E acá é um acesso na vesícula biliar e uma suspeita de uma colecistite. Essa é uma imagem cedida por el Dr. Takao Itoi, que é nosso amigo, e o que passa é que ele hizo uma ponte da vesícula biliar com a porção duodenal, utilizando um axios stent. Pero isso há anos, então, na verdade, mire que esse não é o atual hot axios, pero é o antigo hot axios. Por lo tanto, há que fazer uma sequência de dilatação e tudo mais para nós fazermos a passagem. Então, por esse estudo do colega Pérez Miranda, demonstrou que quando nós fazemos um acesso biliar à vesícula biliar por esta meta-análise muito elegante, então mostrou-se que o sucesso técnico poderá chegar até 99% dos casos, sucesso clínico 97%, adverso as complicações, os eventos adversos, na verdade, foi abaixo de 8%, e o que concluiu esse estudo de Systematic Review foi que seria uma coisa interessante termos mais estudos prospectivos randomizados comparando as 2 técnicas. E para finalizar, que tenho mais um minutito, um ponto realmente bastante importante é não separar as técnicas de US Guided Biliary Drainage e a CEPRE. Reitero que elas são irmãs. E um ponto realmente bastante importante não é também separar as 2 técnicas de CEPRE e de US Guided CD com o tratamento quirúrgico e o tratamento percutâneo. O que há que ser feito é unir todos os casos para se ter cenários específicos para cada uma das técnicas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Everson. Es un tema realmente que apasiona a los que se están dedicando a la endosonografía, ¿cierto? Toda la terapéutica es muy atractiva y entre esos el drenaje de las vías biliares es uno de los importantes. Y bueno, uno se pregunta cómo ha sido tu experiencia, o a mí me encantaría escuchar cómo ha sido tu experiencia, porque tú has vivido, como mostraste también, las etapas desde que no existían insumos como muy específicos para esta drenaje, y
y lentamente eso se ha facilitado, pero sigue siendo un problema el tener las destrezas para poder hacerlo. Quiero que nos cuentes un poquito cómo has vivido tú esa evolución desde que empezaron los primeros drenajes a cómo es ahora, qué facilidades hay para poder hacer los drenajes, y también cómo has vivido tú lo de la educación o de la formación, que, no sé, cuéntanos un poco de eso. Muy bien, déjeme solamente bajar, acá estoy. Bien, na verdade o que passa é que é uma técnica relativamente nova, pero na verdade quando nós outros falamos de uma técnica de acesso biliar ecoguiado, então nós outros passamos 10 anos depois de ter começado a ecoendoscopia convencional normal. A ecoendoscopia começou na década de 80 e os primeiros casos de US Guided Drainage aconteceram na década de 2000. E o que passa, como tudo que ocorre sempre, que é uma adaptação. Sempre que nós outros tentamos fazer adaptação de coisas, no começo, o risco de complicações são realmente bastante grandes. Pero hoje penso que quando, na verdade, nós outros comparamos com 12, 13 anos atrás, quando nós outros começamos heroicamente as técnicas de acesso biliar ecoguiada, hoje as ferramentas, os acessórios são mais pertinentes, um pouco mais apropriados para se fazer a drenagem biliar ecoguiada. Então, sin embargo, nós outros, você, eu e outros mais, Giovannini, Mike, muitos outros, na verdade, começaram, quizá como herói, quizá como loucos, pero hoje, na verdade, nós outros mantemos a postura de melhorar os acessórios. A mesma coisa aconteceu com Notes. Notes, quando começou há 15 anos atrás, 10 anos atrás, na verdade, todos sempre diziam que é uma técnica fenomenal. Pero o que passa é que os acessórios utilizados em Notes eram basicamente acessórios de CEPRE e de outras coisas terapêuticas. Então, hoje, o que sabe é que a possibilidade de nós outros fazermos uma drenagem biliar ecoguiada, ela é mais, quizá, sencilla, porque há centros em treinamento nisto, há, na verdade, maestros que poderão ensinar seus alunos como que se lo hace, principalmente para se evitar as complicações. Então, isso que é uma coisa muito importante, que são a presença de centros de treinamento e também acessórios que estão um pouco mais apropriados e voltados para acesso biliar ecoguiado, Cecilia. Muy bien, queda muy clara esa respuesta. Igual yo quisiera ahondar un poco en qué personas o cómo deben ser los requisitos, cómo debe ir siendo la formación de alguien que va a querer empezar a hacer terapéutica, porque nosotros que vivimos en un centro de formación, uno se da cuenta que en este periodo los que quieren hacer endosonografía están apuntando a hacer terapéutica en endosonografía. Entonces, yo creo que tú también participas en centros donde hacen formación de médicos en estas técnicas, y quería saber qué requisitos tienen ustedes para eso, cómo guían a una persona que es o cirujano o gastroenterólogo, que tal vez ha hecho o no ha hecho cirugía endoscópica, que tiene más o menos experiencia en esas técnicas o en técnicas terapêutica em geral, del tubo digestivo. Perfeito. E como chegam a isso, sim. Sua pergunta é muito interessante e inteligente também, por causa que seguramente temos muitas e muitas pessoas acá que miram estas técnicas e, por ser jovens, penso que é uma coisa sencilla, pero não é assim que lo hace. É importante nós outros entendermos, saber que é importante ter conhecimento em CEPRE e também na base de US. Então, quando se lhe gusta ser uma técnica avançada em acesso biliar ecoguiado, é importante ter treinamento em CEPRE e também em US. E para isso, sin embargo, nós outros hoje teremos alunos que quedam por lo menos 3 anos. Por que 3 anos? Por causa que 1 ano é importante para se entender as noções, 1 ou 2 anos, para ser endoscopia alta e baixa, e depois, tendo já habilidade
consolidada de alta e barra, então o terceiro ano é importante passar para CEPRE e também hacer la US. E uno que queira quedar o quarto ano, esse sim é importante para ser tanto técnicas avançadas em CEPRE e em US Guide Billet Drainage. Por lo tanto, para se assumir que uma pessoa tenha proficiência bem hecha, supongo que seja por lo menos 4 anos fazendo esta técnica. Por lo menos 4 anos. 2 de básico, de CEPRE com noções de US e o quarto ano solamente de CEPRE ou se não US avançada. 4 anos. Cecília? Brasil e os outros quedamos 3 anos. Acá, na verdade, queda 2 anos fazendo endoscopia alta e colonoscopia, e depois o terceiro ano, hace CEPRE y US. Cecilia, ¿me escuchás? Sí, claro, Gastón, por favor. Para el doctor Artifón del público, y después yo te quiero hacer una pregunta, Garzón. El doctor Aldaño de Colombia te pregunta si necesitas usar clips para que no se migren cuando haces la patogastro. Muy bien, Tereboa. Excelente pergunta. Sí, pero hay un truco más sencillo y más efectivo, Gastón, que é principalmente quando se hace uma hepatogastomia ecoguiada, é possível nós outros passarmos pigtail de 15 centímetros por dentro desse estente metálico para se evitar a principal complicação desse estente, que é a migração distal. Então, o que passa é que se ele optar pela utilização de clip ou, quizá, 2 clipes, a possibilidade em 2, 3 semanas de ter uma isquemia da mucosa é muito grande. Então, é possível ter uma perda deste clipe, então é possível ter a migração. Se ele utilizar drain pigtail dentro do estente metálico, é muito mais seguro. Bien. Yo te quería hacer 2 preguntas, si se puede. Cecilia, ¿puedo? Pero por favor, Gastón, disculpa que yo me he apropiado de aquí. No, por favor. La que hace endoscopía sos vos, yo con CPR. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo técnico. Dijiste 2 veces que el calibre de la vía biliar intrahepática tenía que ser de 8 milímetros. Y por ahí uno cuando ve distintos workshops con diferentes expertos, por ahí uno vio drenajes con la vía biliar más fina. Yo quería saber si realmente sí o sí tiene que ser 8 milímetros o se puede hacer un drenaje coguiado con una vía biliar de 4 milímetros, por ejemplo. Sí, claro que pode ser hecho, pero a possibilidade de riesgo, Gastón, é muito alta, por causa que sempre que nós hacemos o procedimento terapêutico de uma via biliar intrahepática ancha, dilatada, larga, então a possibilidade de termos falso trajeto é muito pequena. E ponto realmente bastante importante é que quando se tem uma via biliar intrahepática de 4 ou 5 milímetros solamente, a possibilidade de trauma. Recuerda-te que, na verdade, nós outros utilizamos guia de 0,035 polegadas inches e também utilizamos uma agulha de 19 golpes. Então, a possibilidade de uma manipulação intrahepática com acessórios realmente bastante duros, bastante firmes, é muito grande de complicação. Então, não que seja uma lei, uma obrigação de fazer com 8, pero para mim e para os estudos que, na verdade, já hacemos há anos, percebemos que com 8 milímetros a segurança para seu paciente e para seu médico é realmente bastante boa. E 4, penso que não é uma coisa segura, pero poderá ser hecho, claro. E com respecto a algo que está fuera, una pregunta más personal, con tu experiencia y no de las guías y los trabajos, cuando vos ya enfrentás a estos pacientes con toda la experiencia que vos tenés, y tenés un paciente que tiene una invasión del duodeno y de la papila, ese paciente vos siempre intentás hacer la CPR, o ya con esto que yo creo que ya te está llevando bastante menos tiempo que 40 minutos, que es lo que muestran ahí el promedio de los distintos trabajos, si entras directamente con intento de drenaje ecoguiado. Sim. Tem hoje cenários específicos como situações de câncer de cabeça de pâncreas, se não câncer de papila com uma extensa infiltração. Penso que não é lógico nós outros intentarmos sempre.
Poderíamos intentar uma CETRE utilizando, quizá, a fistulotomia, pero a possibilidade de um falso traieco, de um sangrado, ou coisas piores, que é, na verdade, perfuração, é muito grande. Então, situações como essa, principalmente hoje, que tem o hot axios, então, nós outros podemos fazer rapidamente esse procedimento. Pero, nós outros estamos falando aqui de trabalhos que nós outros hicimos há anos atrás, 5, 6, 7, 8 anos atrás. Então, pero penso que situações com infiltração realmente muito clara, dosada, mirada por um endoscopista, por um ultrassonografista experiente, penso que é possível, sim, e há que ser feito um acesso diretamente por USBD. El doctor Navarrete pregunta, ¿qué ecoendoscopio usas tú? ¿Qué preferencia tienes? O si hay diferencia entre los distintos ecoendoscopios. Não, não há. Hoje todos são fantásticos. Nós outros utilizamos aqui basicamente Pentax. Eu uso minha personal experiência mais com Pentax. Sí, me parece. Pero Uy é uma muito boa ferramenta. Olympus é fantástico. São todos basicamente iguais hoje. Oye, otra pregunta que también va en el sentido de la formación o de pensando en nuestros lugares, estamos empezando, la verdad, a madurar estas técnicas, todavía la experiencia es poca en nuestro país y entonces hacemos una selección que es bastante estricta de los pacientes a quienes les vamos a ofrecer esta técnica. Y bueno, hasta acá hemos restringido la patología maligna porque tener un fracaso en un paciente con una patología benigna parece más complejo porque probablemente habría otras alternativas antes. Te quería preguntar, ¿cuál sería la secuencia que tú crees que son los pacientes más adecuados para hacer estos drenajes biliares? Y cuáles serían los más complejos, o sea, como poner los dos extremos. Y eso sería una decisión que me gustaría que nos aclarar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Então, na verdade, é uma questão realmente muito estreita. Penso que é uma coisa importante nós outros termos regiões, áreas de proficiência. Por exemplo, São Paulo, então seria uma coisa interessante elegir 2, 3, 4 centros, na verdade, que lo hacen bem a técnica terapêutica e, se tivermos complicações, mandar para esses centros que já têm experiência. Por exemplo, Argentina, se na verdade elegirmos solamente 2, 3 cidades com centros bem hechos, para, na verdade, todo o país mandar para esses centros. Então, penso que estrecharmos um pouco mais a área de conhecimento é uma coisa realmente muito importante. E hoje, na verdade, mire que há hoje situações realmente complexas, onde quizá solamente a sencilla canulação biliar já tem risco realmente bastante grande. Então, é uma coisa muito importante nós outros termos uma sequência medida por pessoas experientes. É muito distinto você fazer, por exemplo, uma técnica de acesso biliar eco-guiado com 95% de êxito e seu residente que de terceiro, quarto, quinto ano tem 75%. Então, o calibre há que ser feito solamente pelo master. E muitas das situações em nossos países, o que passa é que isso não ocorre. Por exemplo, hace el R1, R2, R3 e está hecho. Não é certo isto. O correto é elegirmos, novamente, centros de referência para estes centros, na verdade, dizer se o caso é sencillo ou não é sencillo, é complexo. Bueno, Everson, agradecemos mucho tu presencia con nosotros, lo que nos has enseñado, lo que nos has mostrado. Así que te agradecemos que estés aquí. Si estuviéramos presentes, te daríamos un regalito. Aquí te damos un aplauso. Gracias. Beso. Ok, dale. Gracias. Okay. Entonces, tú sigues.